Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, aleluia, Deus te abençoe poderosamente, te conceda um dia abençoado, irmão, olha só, presta bem atenção, o que você está fazendo aí? O que eu estou fazendo aqui? Nós recebemos de Deus a oportunidade de viver mais um dia. Ele soprou do fôlego da vida sobre nós, em nome de Jesus, sinal que nós temos alguma coisa para fazer aqui nessa terra. Em nome de Jesus, é isso mesmo, irmão. Sabe o que acontece? Deus precisa de mim? Deus precisa de você? Claro que não. Mas ele nos deu a oportunidade de participar do projeto dele, daquilo que ele tem para a nossa vida. Você faz parte de um projeto. Você faz parte do projeto de Deus. Seja em uma situação, seja em outra situação. O que eu preciso entender? Faço parte do projeto. Ele depende de mim? Ele precisa de mim? A obra vai acontecer, a obra não vai acontecer se eu não estiver lá? Irmão, acorda, claro que não. A obra vai continuar acontecendo. Se eu tiver, ou se eu tiver, ou se eu não estiver, a obra de Deus vai continuar. Mas ele nos deu a graça de participar do projeto dele. Ele nos deu a graça, por isso que você está vivo aí. Por isso que o fôlego não faltou em você, não faltou em mim, nós estamos aqui, não é verdade? Por isso. E se eu morrer, a obra vai continuar? Se você morrer, a obra vai continuar? Vai, meu irmão, vai continuar. Sabe por quê? Porque a obra é dele. E ele nos dá a graça de participar. Então vamos participar? Vamos ouvir a palavra aqui, em nome de Jesus? Ó, João, capítulo 6, versículo 61. Eu vou do 61 em diante aqui, até o 68, 69. Aí depois Efésios 4, 11 e João 3, 16 para finalizar, tá bom? Vamos lá? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa das suas palavras, inquiriu-os. Isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender? Ascender é subir, tá? Ascender para o lugar onde estava antes? É o Espírito que dá vida à carne. É o Espírito que dá vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Irmão, presta atenção. Eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. Isso você sabe, isso eu sei, não é verdade? Mas sabe o que faz diferença? É o dia do desafio. É o dia da palavra desafiadora de Jesus para a nossa vida em relação ao que a nossa carne fica pensando. O que nós estamos falando? Ó, não dá lugar para o diabo, medita na palavra. O que a gente está falando? Ó, não dá lugar, medita na palavra, né? Não conforma com não segue o molde desse mundo, deixa o Espírito Santo te ensinar, não é verdade? Aí ele fala assim, ó, Jesus é a nossa luz. Aí o povo estava em treva, né? Viu uma grande luz. Aí tem lá os que se desviaram da fé e seguiram doutrinas de demônio, então não segue a ideia do diabo, medita ali na palavra, né? O evangelho, eu preciso ter esforço, né? Para viver ali as coisas do reino de Deus. O reino de Deus é tomado por esforço. Irmão, presta atenção aqui comigo em nome de Jesus. O que nós precisamos entender com tudo isso? Doutrinas de demônio. Irmão, eu preciso tomar o evangelho por esforço, né? O reino de Deus é tomado por esforço. Os que se esforçam, os que se apoderam dele, irmão. Em nome de Jesus, querido, querida,
abençoado de Deus, eu preciso da palavra de Jesus. Eu faço parte de um projeto, você faz parte de um projeto. Só que tem alguém, um ser que é o diabo e não quer que esse projeto prossiga, que as coisas aconteçam. Eu preciso entender que tem a minha própria, o meu próprio eu, o meu próprio intelecto. Em outras palavras, a minha carne que luta contra as atitudes do meu espírito. Eu preciso da palavra de Jesus dentro de mim. Você precisa da palavra de Jesus. Irmão, nós fazemos parte desse projeto. Presta atenção. Aí ele fala. Aí Jesus começa a falar lá com os discípulos, não só os 12, tá? Mas com todo mundo lá, os discípulos dele lá que tá andando com ele e tal. Aí eles começam a ficar meio assim, sabe, emburrado por causa da palavra, ficar meio chateado. É, fica chateado não. Não fica não, Jesus sabe o que nós precisamos. Aí ele vem. Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa das suas palavras, inquiriu-os: Isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava? Irmão, ele falou assim, ó, se isso que eu estou falando para vocês, ele estava ensinando lá e tal, e tá escandalizando vocês? Imagina quando vocês veem eu subir para o céu. Porque a visão desses discípulos, esses que estavam andando um pouco distante, era só que Jesus era mais um profeta, mais um homem de Deus, e não que ele era filho de Deus, entendeu? Então eles não criam, eles criam que ele era um profeta, uma pessoa aplicada na palavra. Irmão, eu preciso da revelação de Deus, que é Jesus. Você precisa da revelação de Deus, que é Jesus. Presta atenção. Aí ele fala: O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender, subir, né, para o lugar onde estava antes? É o Espírito que dá a vida. Irmão, ele estava falando que ele estava falando coisas espirituais, que ele era o Espírito. Ó, é o Espírito que dá vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. A carne para nada se aproveita. Por que ele falou isso? Porque eles estavam recebendo aquela palavra, aquela exortação na carne. Irmão, a nossa carne não vai gostar de nada. A nossa carne, sabe o que a nossa carne quer? A nossa carne quer comer muito, fora de hora, aquilo que não deve. Que mais que a nossa carne quer? Fazer aquilo que não louva a Deus, entrar em situação que dá prazer na carne, mas fugir das coisas de Deus. É isso que a nossa carne quer. Acorda, querido. A carne para nada se aproveita. Por isso que eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Aí continua aqui, ó. Daquele são espírito e vida. Olha o que ele acabou de falar. Mas se eu receber na carne a palavra, eu não vou entender. Eu vou ficar murmurando, vou ficar reclamando, e é a palavra que vai gerar vida, é a palavra que vai curar a minha vida, vai curar a sua vida. Aí ele fala assim, ó, aí o texto está dizendo aqui, ó, daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Irmão, na primeira chibata já saíram correndo. Irmão, eu preciso entender que no dia da alegria, eu vou só administrar a alegria. O dia que é o dia mesmo, é o dia da correção, o dia da direção de Deus. Por quê? O que Jesus falou? As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Eu preciso disso porque eu faço parte de um projeto. Você faz parte de um projeto de Deus e você tem que colocar isso na sua cabeça. Isso está acontecendo na minha, na sua vida, porque nós fazemos parte de um projeto. É, é isso mesmo. Os problemas, os desafios,
Eu faço parte de um projeto. Qual o projeto? O da salvação. Mas eu preciso fazer alguma coisa? Você pode fazer direto ou indiretamente. Diretamente, mexer, colocar a mão no arado. Indiretamente, que faz toda a diferença, mudar a sua vida e eu mudar a minha vida. É isso que nós precisamos. Sabe por quê? Sabe o que está acontecendo? O que nós precisamos entender? Que a nossa vida, ao que Deus tem para a nossa vida, envolve esforço, envolve agir, se esforçar, se apoderar do reino com força, em nome de Jesus. É isso que eu preciso. Por quê? Porque eu vou escolher fazer coisa que a carne não quer. Orar, ler, meditar, jejuar, ter comunhão com os meus irmãos, principalmente aqueles que a gente não tem muito uma afinidade, não é morar junto, é ter comunhão, que é diferente, né? Comunhão em fé, não é verdade? Irmão, aí ele fala assim, ó, daquele momento em diante, ele selou, Jesus sela a palavra para aqueles discípulos, falando assim, ó, o que eu tô falando para vocês é espírito e vida. Mas, irmão, o que a gente aprende? Que tem gente que não quer. E o que eu entendo? Eu vou ficar com o que Jesus tem para mim. Você fica com o que Jesus tem para você em nome de Jesus. Aí ele fala, então Jesus, daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Por quê? Não aguentaram. E o que a gente estava falando ontem? Que o evangelho desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Irmão, o reino dos céus eu preciso tomar por força. Me esforçar em buscar e fazer as coisas de Deus em nome de Jesus e tal, e ir para cima do negócio. Por quê? Chegou aqui o dia, entendeu? Esse é tomado por esforço. É esse esforço que nós precisamos entender. Por quê? Porque Jesus estava falando uma palavra para curar a alma, para dar direção, para falar assim, ô filho, você que está errado, é você que está errado, é você que precisa mudar. É essa palavra que eu preciso ouvir, que você precisa ouvir, que vai curar a nossa alma, que vai trazer direção para a nossa vida, certo? Aí ele fala assim, então Jesus interpelou os 12. Os 12 estão ali pertinho dele. Vós também desejais ir embora. O que Jesus falou, filho? Eu não estou precisando de vocês, não. Presta atenção. Jesus não nos trata descartavelmente, tá bom? Presta atenção. Jesus pagou um preço alto na cruz do Calvário para morrer por mim e por você. Ele nos ama. Então eu preciso entender e não desperdiçar nem ser ingrato com o sacrifício de Deus através de Jesus na cruz do Calvário. Deus deu Jesus para morrer por mim, a gente vai ver aqui no final, para morrer por mim e por você. Então, você acha que eu paguei pouco preço? É quase isso que ele estava falando. Aí ele fala, né, pagou por nós, né? Aqui ele não tinha ainda ido para a cruz, né? Mas logo ele. Sendo assim, mas vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, meu irmão, em nome de Jesus. Para quem que eu vou? Para quem que você vai? Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Aí ele fala assim, ó, mas Simão Pedro respondeu a ele, Senhor, para quem iremos? Para quem que a gente vai? Irmão, para quem que você vai? Aí ele fala, para quem iremos?
Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Irmão, você está entendendo aqui? O que o Pedro fala? As palavras que eu vos disse, Jesus falou, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Aí os discípulos lá, depois de ouvir isso, depois de finalizar com essa palavra, eles resolvem ir embora. Não, Senhor, nós temos que. Para onde nós iremos? Primeiro, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, as palavras de vida eterna estão com o Senhor. E nós temos crido que o Senhor é Cristo, Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, presta atenção. Nós temos crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, irmão. Em nome de Jesus, Deus tem revelação maiores para mim e para você. Por isso que eu preciso andar com Jesus lado a lado, cada vez mais próximo. Por quê? Porque eu faço parte de um projeto. Você faz parte de um projeto. Você quer ver que você faz parte de um projeto? Presta atenção. Assim, Efésios 4:11. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelista e outros para pastores e mestres. Olha só, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Meu irmão, em nome de Jesus, o que é que nós precisamos entender? Ele mesmo, Deus, sabe o que é isso? Deus colocou um objetivo dentro de você, você faz parte do projeto de Deus, se atente a isso em nome de Jesus. Aí ele fala assim, ó, porque plenitude, a estatura da plenitude plenitude de Cristo, certo? Aí ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, presta atenção, você faz parte de um projeto. Ele mesmo designou. Ele mesmo designou. O que fala? Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta. Meu irmão, qual é o desígnio que Deus colocou para você? Cumpra ele em nome de Jesus. No meio do caminho surgem situações na nossa vida que nós vemos a manifestação de Deus, a graça de Jesus sobre nós. E aí nós continuamos cumprindo o desígnio de Deus na nossa vida em nome de Jesus. Já pensou? O que te aconteceu? Qual foi o desafio que você viu na sua vida e você está vendo a graça de Deus se manifestar aí? Para que é isso aí? Para o quê? Ó, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Você já prestou atenção à manifestação de Deus? Aí o Pedro falou, oh, Jesus, para onde que eu vou se tu tens as palavras de vida eterna? E eu sei que o Senhor é Cristo, Filho de Deus. Irmão, toma posse do reino com força aí. Se apodera do reino com força em nome de Jesus. Se apodera do reino com força em nome de Jesus.
Toma o reino de Deus com força aí. Por quê? Porque a nossa carne vai gritar, o nosso eu vai gritar e vai falar assim: não, não vai não, ó, essas palavras não dá para aguentar, não, nós não vamos andar com o Senhor mais não, Jesus. Vamos tudo embora. Não, Jesus, o Senhor tem a palavra de vida eterna. Eu entendi que o Senhor é Cristo, Filho de Deus. O Senhor tem um projeto na nossa vida. O Senhor nos deu um desígnio. Irmão, você está entendendo o que eu quero dizer com desígnio? O ser designado por Deus, aquilo que você faz, aquilo que muitas vezes causou dor aí na sua vida, vai alcançar, abençoar a vida de alguém em nome de Jesus. É isso mesmo, Deus colocou algo aí, não é que Deus colocou. Nós estamos no mundo que jaz no maligno, certo? Né? Que jaz no maligno. O que eu preciso entender? Que se esse mundo jaz no maligno, eu tenho aflição. Não está lá, a gente não leu aí ontem mesmo, João 16,33, ó, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição. Às vezes é uma aflição maior que outro. Deus queria isso na minha vida? Deus queria isso na sua vida? Não, mas ele vai usar para salvar a vida de alguém, porque eu vou cumprir o desígnio dele em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Em nome de Jesus, vamos entender o amor dele sobre a nossa vida e vamos nos apoderar do reino de Deus com força. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais um dia nós queremos te adorar e te glorificar e exaltar, Jesus querido, teu santo nome. Deus santo, Deus querido, Deus todo-poderoso, eu clamo a ti da tua graça e da tua presença. Papai querido, eu clamo a ti da tua unção e da tua misericórdia em nome de Jesus. Deus santo, Deus querido, Deus todo-poderoso, em nome de Jesus, vem ungindo com o teu poder e a tua graça. Vem manifestando da tua unção, Senhor, e a tua misericórdia, papai. Quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária a toda a força do inimigo, Senhor, em nome de Jesus. Nós escolhemos viver a tua palavra, nós escolhemos viver o seu desígnio na nossa vida, em nome de Jesus. Deus santo, Deus querido, Deus todo-poderoso, em nome de Jesus, Pai, eu clamo a ti da tua graça e da tua misericórdia, clamo a ti da tua unção e do teu poder. Em nome de Jesus, vem manifestando do teu reino e da tua justiça nessa hora. Quebra o mal, quebra a força do inimigo. Abre a nossa mente, Deus, para não seguir nenhuma doutrina de demônio. Em nome de Jesus, nos guarda disso. Pai, transforma a minha mente, a mente de quem está comigo, Pai, através da tua palavra, para que nós possamos viver a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, Deus santo, Deus querido, abençoa cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.